Olá, bem-vindos ao canal Monitoria Universitária. Eu sou Emerson Isidori e hoje nós vamos resolver o 16º exercício do segundo capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia do autor Hegel. Então vamos ao enunciado? Então determine o ângulo de projeto φ, tal que φ, no outro exercício estou aproveitando o mesmo enunciado, por isso está assim. Tal que φ ele tem que ser maior ou igual a zero, menor ou igual a 90 graus. Entre as escoras AB e AC, ou seja, determinar esse ângulo aqui. Tá? De modo que a força horizontal de 400 libras tenha um componente de 600 libras, que atue para cima e para a esquerda, na direção de B para A. E considere que θ, ou seja, esse ângulo aqui, vale 30 graus. Então, o que ele nos fala? Ele nos fala que nós temos uma outra força conhecida, que ela atua para a esquerda e para cima, na direção de B para A. Então, significa o quê? Que eu tenho essa força aqui, ó, apontada para a esquerda e para cima, tá vendo? Então, no outro exercício, se você precisou acessar o 2.15, nós tínhamos a força FAC, orientado de A para C, aqui para baixo. Aqui já é o contrário. Aqui nós temos a força FAB orientado de B para A. Tá? No outro também era, mas enfim, não vem ao caso. Então, nós temos duas incógnitas aqui. Nós temos que determinar qual que é esse ângulo φ, e nós temos que determinar este vetor força, FAC, ok? Nesse eixo aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, como sempre, é somar os vetores que nós possuímos. Então, como o vetor que eu conheço agora é o FAB, então eu vou começar a minha soma com o vetor FAB, tá certo? E então eu vou começar copiando o vetor FAB do jeitinho que ele está aqui, sem me preocupar com esse negócio de imaginar ele dentro de um quadrado, de um retângulo, porque eu não conheço o ângulo que ele faz nem com a horizontal, nem com a vertical, então não faz diferença isso para mim agora, tá? Depois poderia até fazer, mas agora não faz. Então eu tenho esse vetor aqui, tá bom? Agora aí é que está. Você pode se perguntar assim: eu vou passar o meu vetor força FAC, eu vou passar ele assim, ou eu vou passar ele assim? Para onde que ele está? Tem que saber isso aqui, Você pode ficar um pouco na dúvida, Para muitos deve estar claro, não é tão difícil assim, mas eu vou deixar o pulo do gato aqui para vocês, para que vocês não fiquem pensando, onde é que eu vou botar, será que esse vetor vem para cá, será que ele vem para cá? Eu sempre tive dificuldade com isso. Depois de muitas observações, é que eu meio que me liguei como é que faria, Então vamos lá. O que acontece? Aí eu tenho que pensar no vetor resultante. O vetor resultante é essa força horizontal de 400 libras. Sempre que nós fazemos a soma de vetores pelo método gráfico, o vetor resultante ele tem a origem, iniciando da origem do primeiro vetor somado, e a extremidade dele coincide com a extremidade do último vetor somado. Tá? Então, o que acontece aqui? Acontece que eu sei que o meu vetor força resultante, ele vai começar aqui. Por quê? Porque a força FAB é o primeiro vetor somado. Então, é a origem do primeiro vetor somado com a origem do vetor resultante. Então, eu vou até fazer ele um pouco maior aqui, para ficar bem ilustrado, tá? Fazer ele um pouco maior. Então aqui, ó,
Vou puxar agora o vetor resultante. Eu vou ter um vetor resultante aqui, ó. Assim. Eita, que coisa feia. Pelo amor de Deus, tá fazendo vozenta. Eu, hein? Então aqui, ó. Esse aqui é o vetor força resultante. Aí, como nós acabamos de falar, origem do vetor resultante com a origem do primeiro vetor somado. Extremidade do vetor resultante com a extremidade do último vetor somado. Então significa o quê? Significa que a extremidade da força FAC, ela tem que coincidir com essa aqui. Então, logo, a minha força FAC, ela está apontada aqui para baixo, tá vendo? Então ela está assim. Ela vai ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou passar ele cá. E aí a extremidade dele com a extremidade do resultante. Aqui, ó. Olha que beleza. Bom? Então, somado os vetores, vamos dar nome aos bois, né? Aqui é a força FAB, né? E nós sabemos que é de 600 libras. Imagine 600 libras esterlina, coisa boa, né? Com a cotação de hoje tá um bom dinheirinho, né? Aí eu tenho aqui a força FAC, que é uma força que eu vou descobrir ainda quanto que é. E aí eu tenho aqui a força resultante de 400 libras, né? Vou passar de novo aqui, porque eu não sei se tá uma escrita muito viva aí para vocês. Pronto. Agora nós vamos ver os ângulos que nós temos, né? Olha só. Aqui o que acontece? Aqui é o vetor F, né? Tá? Aqui é o vetor FAB e aqui é o vetor FAC. Então, olha só, entre o vetor FAB, que é este aqui, né? Que está aqui, e o vetor força resultante, eu tenho esse ângulo θ, né? A mesma coisa que eu fiz no exercício 2.15. Imagina, se eu pegar esse vetor aqui e arrastar ele para trás. Arrasta ele para trás aqui, ó. Imagina ele aqui, ó. Assim. Fazer ele em azul, ó. Tá vendo? Arrastei ele para trás aqui. Tá vendo que o ângulo θ é o ângulo formado entre a força resultante e a componente FAB? Tá vendo? Então, significa que este ângulo aqui, tá? É este ângulo aqui. Então, este ângulo é o ângulo θ. E quanto que vale o ângulo θ, tio? Vale aqui, ó, 30 graus, né? 30 graus. Ok. Aí, nós temos outro ângulo também de muito interesse, que é o ângulo formado entre a força FAC e a força FAB, que inclusive é até o ângulo citado no enunciado, né? A incógnita que eu preciso descobrir, que é esse ângulo φ, né? Tá vendo que entre o vetor força FAB e aqui o vetor força FAC, que eu descobri que ele é assim, ó, para baixo, eu tenho esse ângulo φ, né? Então aqui também eu vou ter esse ângulo φ aqui, ó. Um ângulozinho φ. Φ, poucas. Tem uns alunos que eles falavam assim, φ, poucas. Nunca entendi muito bem aqui isso, mas enfim. Então aqui esse ângulo φ, tá bom? Agora o que eu vou fazer? A lei dos sênios. Mesma coisa do outro, não mudou nada, só mudou o número, né? E um pouquinho a situação, mas no mais é a mesma coisa. Você sabe para um, sabe para outro, né? Então, só que para que fique claro, nós temos esse triângulo aqui, né? Com um ângulo de 30, com um ângulo φ,
eu vou saber o que ele é, né? E aqui eu vou dizer que é um ângulo X, tá? Que eu também vou tentar descobrir depois. Aqui eu tenho uma aresta de 600 libras, né? Um valor de 600 libras. Essa aresta aqui, ela vai ficar como letra, porque é uma incógnita. E eu tenho essa aresta aqui de 400 libras, tá bom? Tentar fazer um pouquinho menos feio, tá? Igual as ventas. Pronto. Agora vamos lá, né? Vamos aplicar a lei dos senos. Mas quais forças eu vou utilizar? Ora, eu tenho que utilizar as duas forças que eu conheço, né? Porque eu preciso achar primeiro o ângulo φ, tá bom? Quais são as forças que eu conheço? Eu conheço a força F e eu conheço a força de 600 libras, tá bom? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Eu sei o que? Ora, se eu utilizar a força F e a força de 600 libras, vamos ver se vai dar para resolver. Olha, eu tenho essa aresta aqui, né? 400. Se esse ângulo φ fosse um olho, né? Se esse ângulo φ fosse um olho, ele enxergaria essa aresta aqui, né? De 400, tá vendo? Esse ângulo aqui, ele enxerga essa aresta, tá vendo? Então eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que 400 sobre o seno desse ângulo φ, ele teria que ser igual ao quê? Olha só, eu ia ter que utilizar aqui, por exemplo, veja, se eu utilizar aqui, ó, essa aresta de 600, por exemplo, né? Se eu usar aqui 600 sobre... Qual que seria o ângulo que eu usaria? Eu usaria esse ângulo X, né? Mas aí a gente vai chegar num problema, né? Por quê? Veja bem, olha só. Seria esse ângulo X, é esse ângulo X que está vendo a minha aresta aqui de 600 libras, né? Então ficaria sobre o seno de X. O que acontece aqui, turma? Olha só, eu tenho dois ângulos desconhecidos, né? Eu nem conheço o ângulo φ e nem conheço o ângulo X, né? Aí me criou-se um problema. O que eu poderia fazer também? Veja bem, se eu fizer, então, por exemplo, para relacionar a força F a C, eu teria a força F a C sobre o quê? Sobre o seno de 30. Aí eu poderia pegar aqui, qualquer um que eu pegar aqui, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu pegar 600, vai ficar um ângulo X. Se eu pegar 400, fica o ângulo φ. De todas as maneiras, eu vou ficar com duas incógnitas. Então, não dá para aplicar primeiramente a lei dos senos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, a lei dos cossenos. Como? Olha, eu estou olhando aqui assim, porque eu vou pegar o meu apagador. Eu nunca peguei meu apagador, mas hoje eu estou pegando, tá? O que aconteceu aqui? Qualquer ângulo que eu for utilizar aqui, qualquer aresta que eu for relacionar aqui, eu vou ficar com dois ângulos que eu desconheço, né? Eu vou ter um grande problema, porque eu não conheço esse ângulo aqui. Qual que é o ângulo formado entre FAC e a força de 400 libras? Eu não sei, né? Então, mas eu sei uma coisa. Eu sei que entre a força de 600 libras e a força de
400 libras, eu tenho este ângulo aqui, ó, de 30 graus, tá vendo? Então, se eu conheço o ângulo formado entre esta força aqui e esta força aqui, né? Eu sei qual que é esse ângulo aqui, então eu posso utilizar a lei dos cossenos. Para quê? Para descobrir a outra força. Tá bom? Emerson, como é que nós vamos saber, então, que eu não posso utilizar a lei dos senos? A gente só vai saber fazer uma conta. Na hora que você relacionar, você vai conseguir encontrar dois ângulos diferentes. Você vai conseguir encontrar uma equação que só dê um ângulo como incógnita? Tem que ver. Se você conseguir, dá para utilizar a lei dos senos. Se você não conseguir, vai ter que utilizar a lei dos cossenos, né? Então vamos lá. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, veja bem. Eu tenho aqui então a força resultante, ela tem que ser igual ao quê? A força F1 ao quadrado mais a força F2 ao quadrado menos duas vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ, né? Tal que esse cosseno de θ é o ângulo formado entre essas duas forças. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Se eu estou querendo descobrir a força FAC, é a força FAC que eu tenho que botar aqui como força resultante. Então eu vou colocar aqui força FAC. Aí tanto faz quem eu vou chamar de F1 ou de F2. Se eu vou chamar 400 de F1, de F2, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então a força FAC tem que ser igual a 600 ao quadrado mais 400 ao quadrado menos 2 vezes 600 vezes 400 vezes o cosseno do ângulo entre as duas, que é 30 graus. Né? Então tudo isso dentro da raiz quadrada. Então vamos agora nós vamos estar descobrindo. Então bota aí, 600 ao quadrado mais 400 ao quadrado menos, abre parênteses, 2 vezes 600 vezes 400, fecha parênteses, vezes cosseno de 30, fecha parênteses, fecha parênteses. Isso vai dar 104.307. Zera, aperta raiz de ANS, aperta quadrado. Então a força FAC, ela é 322,96. Eles não botaram aqui casa depois da vírgula. Então dá para a gente arredondar. 322,9, 323. 323 libras, tá? Então eu sei aqui que essa força aqui, ó, como vai essa força? Essa força vai 323. 323 libras. Aqui também, ó, 323 libras. 323, série B. Passar um pouquinho mais pra frente aqui. Pronto. Então aqui, 323. Agora sim. Agora eu sei exatamente o que fazer, né? O que eu vou fazer agora? Agora eu faço a lei dos senos. Por quê? Porque eu estava tendo o quê? Eu estava tendo duas incógnitas. Eu estava ficando com duas forças, né? Como incógnita. Ou eu estava ficando com uma força e um ângulo, né? Ou eu estava ficando com dois ângulos como incógnita. Agora sim, eu posso dizer a lei dos senos. Porque aqui, ó, agora eu sei que vale 323. Aqui, ó, 323. Agora o que eu vou fazer aqui?
eu vou fazer a lei dos senos para encontrar este ângulo aqui. Este ângulo aqui, esse ângulo φ, se ele fosse um olho, ele estava vendo essa aresta de 400, né? Então eu vou fazer o quê? 400 sobre seno de φ tem que ser igual a... Olha só, agora é o quê? Eu vou ter que pegar... Eu pego esse 323. Por que eu vou pegar o 323 e não 600, turma? Porque se eu pegasse o 600, olha o ângulo que está olhando para ele. O ângulo que está olhando para ele é esse ângulo aqui, ó, x. Um ângulo que eu também desconheço. Aí eu ia ficar com dois ângulos desconhecidos, não ia chegar a lugar nenhum, né? E aí toda essa conta que a gente fez ia cair por terra e ia ficar ridícula, né? Então, eu pego 323 sobre seno de 30, porque eu conheço o seno de 30. O outro ângulo também é um ângulo desconhecido, né? Eu não posso ficar com dois ângulos desconhecidos, não vou chegar a nada. Não é verdade? Então, agora eu quero descobrir aqui, né? Qual que é esse seno de φ. Vou multiplicar aqui em cruzes. Aí eu vou ter que o seno de φ ele vai ser igual ao quê? Olha só. Quando eu passar o seno de φ multiplicando, aí eu vou isolar ele, né? Aí eu vou ter, por exemplo, aqui, né, o seno de φ, né? Aí, para isolar o seno de φ, né, eu vou passar o 323 dividindo o 400 e o seno de 30 ele vai passar multiplicando, tá? Então fica assim, ó. Vai ficar seno de φ igual a 400 vezes seno de 30, tá? Dividido para 323. Tá bom? É porque se eu for fazer passo a passo, aí não tem espaço, tá? Então aí vai ficar 400 vezes seno de 30. Arrumou isso que vai dar 200, isso aqui, deu 200. Dividido para 323. Aí isso aqui vai dar 0,62, né? Tá bom? Mas não é o 0,62 que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar o número cheio. Como? Vamos zerar, né? Apertar Shift, seno a menos 1, né? Shift seno, aí vai ficar seno a menos 1, de ANS, que vai dar 38,25. Então eu sei que o ângulo φ, né? Ele vale 38,25 graus. 26, olha. Que é 25,73. Então, 26. Então, fica 38,26 graus. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu me arrastei um pouco para mostrar a lei dos senos. Mas é importante para a gente ver que às vezes dá para estar utilizando a lei dos senos direto, né? E às vezes não dá, porque às vezes a gente fica com dois ângulos como incógnita, né? Às vezes a gente fica com a força e com o ângulo como incógnita, né? Do mesmo lado, é uma coisa complicada. Então, assim, espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que tenha dado para entender aí, né? Qualquer coisa vocês deixem feedback de vocês, das dúvidas. Precisar, eu volto a gravar isso aqui de uma forma um pouco mais sucinta, sem falar daquela lei dos senos. Mas eu tentei mostrar aqui do porquê que isso aí era importante fazer a lei dos cossenos. Porque primeiro eu falei, vamos fazer a lei dos senos. Aí eu mostrei aqui que não ia adiantar, né? Mas então é isso. Não deixe de dar seu like ou dislike e nos vemos no